Quem é, o que é, da onde veio e por que veio? Vamos junto? O Globo Repórter começa agora! O personagem Tom Bombadil é um dos maiores mistérios envolvendo o universo do Tolkien e finalmente tivemos a oportunidade de vê-lo em um live action. Finalmente é relativo, porque deve ter um monte de gente que talvez não esteja muito feliz, visto que o Tom Bombadil é aquele personagem que nem todo mundo ama. Mas hoje contaremos um pouco mais sobre a história desse personagem e explicaremos alguns mistérios que o rondam. Vamos lá, afinal, quem é Tom Bombadil? Joel! É importante começar esse vídeo afirmando que ele é anterior a qualquer história escrita. Tom Bombadil não é apenas a mais antiga criatura no universo de Senhor dos Anéis, mas na verdade, dentro da esfera pessoal da criatividade do Tolkien. Ele é uma das criações mais antigas do autor, e eu vou te explicar o porquê. Na biografia do Tolkien, a gente descobre que o personagem foi baseado em um boneco holandês que pertenceu a um dos filhos de Tolkien. Pois é, o Tom Bombadil foi baseado em um boneco que pertencia a Michael. O boneco era uma figura carismática com uma pena em seu chapéu. Acontece que John, irmão do Michael, não gostava do boneco e um dia o enfiou na privada. No final das contas, o Tom foi resgatado e sobreviveu para se tornar o herói de um poema do Tolkien, As Aventuras de Tom Bombadil, que foi publicado na Oxford Magazine em 1934. Daí que surgiu o conto do querido que fez uma viagem descendo o rio e fez amigos do caminho, conhecendo serzinhos e criaturas da floresta. Mas nós temos algumas outras aparições desse personagem, não é mesmo? Em A Sociedade do Anel, o livro, os hobbits encontram Tom Bombadil após eles saírem do condado, logo na sequência da Floresta Velha. Frodo, Sam, Merry e Pippin estão enfrentando altos BOs quando de repente escutam uma cantoria se aproximando. Nada mais, nada menos que nosso querido Tom Bombadil, que ajuda os pequenos hobbits a enfrentarem as desventuras da floresta. Ele foi descrito com a aparência de um homem com uma longa barba marrom, brilhantes olhos azuis, um rosto vermelho como uma maçã, vestindo um casaco azul e um chapéu com uma pena. E claro, com uma expressão divertida e risonha. Após esse primeiro encontro, Tom convida os pequenos hobbits para conhecer sua casa na floresta. Lá eles se encontram com Goldberry, mulher de Tom. Os hobbits ficam super felizes com a recepção dos dois, mas continuam cheios de dúvidas, no que Frodo pergunta o que todos nós gostaríamos de saber. Quem é Tom Bombadil? No que a mulher dele responde: ele apenas é. Ele é como vocês o viram. Ele é o mestre da madeira, da água e da colina. Essa resposta é bem abstrata e não muito específica. E bom, o Frodo decide perguntar de novo, mas agora diretamente pro Tom Bombadil, no que ele responde: ué, você já não sabe meu nome? Bem enigmático, né? Nisso ele conta que existe há mais tempo que as árvores, plantas, lagos, elfos e homens, o que só levanta mais dúvidas no caso. Fica claro que Tom não é um simples lenhador da floresta que canta bem. A floresta parece de fato escutá-lo e obedecê-lo, e conforme a trama caminha, nós acabamos descobrindo que o Um Anel, um dos artefatos mais poderosos da trama, se não o mais poderoso, não exerce nenhuma influência sobre ele. E aí que começam as teorias. E aproveitando esse vídeo completinho sobre esse personagem que a gente tanto gosta, eu queria interromper rapidinho a história do nosso querido Tom Bombadil para contar uma outra coisa que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tem muita gente que sonha em aprender um novo idioma. Inglês, francês, italiano. Eu, particularmente, tenho o sonho de aprender élfico. Mas enfim, não vem ao caso, né, essa informação. Ou vem. Mas mesmo com esse sonho, a gente sempre deixa a oportunidade pra trás por ter preguiça ou muitas vezes não ter tempo. Então considere esse vídeo como um empurrãozinho que você precisava para iniciar o curso de um novo idioma com a nossa parceira, a Fluency. Para você que passa por essa indecisão por conta de tempo ou preguiça, saiba que seus problemas estão resolvidos, visto que a Fluency oferece aulas online, as quais você pode assistir de onde e quando puder. Além de proporcionar um ensino super dinâmico, usando referências de filmes, games, séries e tudo mais do universo da cultura pop. Aproveita para clicar no link disponível na descrição desse vídeo para conhecer a Fluency e conferir oportunidades especiais para aprender inglês e mais 7 idiomas. Agora voltando para as teorias sobre o Tom. É especulado que o anel não pode afetar Tom Bombadil porque ele tá fora de toda a questão do poder e da dominação. O Tolkien usa Tom como uma alegoria de que mesmo com essa intensa luta entre o bem e o mal rolando, isso é apenas parte de todo o quadro da existência. Bem e mal não existe no plano de acontecimentos envolvendo Tom, não tem significado para a realidade dele. Em termos mais práticos, é como se ele fosse uma side quest num videogame. Inclusive, quando os personagens encontram ele, dá pra sentir que eles basicamente entram em um outro universo, o universo de Tom Bombadil. Eles passam um tempo lá, vivendo aquela realidade, alienados de todo o resto ao seu redor,
e depois voltam. E aí vem outra teoria. O Tom Bombadil tá fora da narrativa. Isso porque o próprio personagem foi concebido por uma situação adversa, envolvendo a vida real do Tolkien. E quando ele entra em cena em A Sociedade do Anel, ele mostra essa realidade completamente alternativa à história. Sabem aquele episódio da mosca em Breaking Bad? Então, é como se esse fosse o arco do Tom Bombadil. Quando estamos lendo a parte dele, nós não estamos mais diante do drama envolvendo a Guerra do Anel, o universo dos anéis, a disputa entre o bem e o mal. Nós estamos simplesmente diante do universo das aventuras de Tom Bombadil. Estamos nesse universo secundário criado pelo Tolkien. Ele é basicamente um intruso de fora da história. O que refuta essa teoria é o fato que o Tom ele não está completamente separado da narrativa principal. A Elwyn ela não matou o rei bruxo sozinha. Ele foi esfaqueado pela primeira vez por Merry, com uma faca feita anos antes, especificamente para quebrar os feitiços malignos do Witch King. Aquela faca foi dada a Merry pelo Tom, ou seja, ele influencia diretamente acontecimentos importantes da narrativa. Para mim, o Tom Bombadil simboliza a natureza, além do espírito do interior da Inglaterra de antigamente. Ele é uma força natural imutável em um mundo que Tolkien viu mudar rapidamente após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Ele é uma força não corrompida pela ganância e pelo ódio. Ele é uma força inexplicável acima do bem e do mal, que tem como ideia primordial ensinar e aprender sobre a tradição do mundo, jantando com a sua mulher e interagindo com pequenos animais da floresta. Também é muito bem aceita a sugestão que o Tom é um contraponto à narrativa do bem contra o mal em Senhor dos Anéis. Ele simplesmente representa uma forma de natureza que não reconhece as construções humanas de valor. Agora fica o questionamento. Tom Bombadil é um mistério que a gente deve resolver? Ou será que ele é um mistério que nunca deveria ser resolvido? Mas e aí, Ale? O que as pessoas andam falando aí na Terra-média? Olá, milords e miladies! Eu me chamo Alexandre e sou correspondente da Omelete aqui na Terra-média, sim, para pegar os últimos fatos, os acontecimentos. E sabe o que acontece? Eu acabei de chegar de Rohan, sim, ó, tava lá com o Rei Théoden, entendeu? Me emprestou aqui, ó, Herogrin, a espadinha dele. E aí, o que acontece? Vim correndo para aqui, para as Terras de Book. Onde é a Terra de Book? Bom, Terra de Book é aqui, ó, Condado, Meriadoc, Brandeburg. Ah, pegou? Beleza, eu tô aqui porque tá rolando burburinho, porque parece que Tom Bombadil chegou, tá aí nas telinhas e tá todo mundo com alvoroço danado. E aí, Gil, aproveitei para passar aqui e escutar um pouco da fofoca, né? Tom Bombadil misterioso. A gente sabe, você falou aí para todo mundo. Pelo visto, ó, você não sabe, mas tá cheio de águia aqui que tá cobrindo essa notícia. Tem gente pra tudo quanto é lado. A primeira teoria que eu escutei por aqui foi de um hobbitzinho que tava passando ali ainda há pouco aqui nas Terras de Book. E ele falou o seguinte, olha, eu tava lá quando Frodo estava conversando com Goldberry. Tá, mas e aí? Ele, não, eu tenho certeza, Tom Bombadil é Ilúvatar. E eu falei, mas por quê? Porque eu escutei, ele perguntou pra Goldberry quem era Tom Bombadil. Sabe o que ela respondeu? Ele é. Pois é, eu falei, tá, tudo bem, mas ele é o quê? Porque no cristianismo, né, a gente tem essa figura de que Deus responde que ele é, né? Eu sou, Deus diz, né? Eu sou, ponto. E a gente sabe que Tolkien era cristão, e também nas histórias cristãs aí, Deus prepara aqui o terreno, né, para que ele possa vir e viver aqui entre a gente. A gente tem aí o caso, né, dos filhos dele, né, e tudo mais, pá, reencarnado. E aí abre precedente, por quê? Porque Tolkien era católico, né? Mas, Gil, o que acaba refutando essa história inteira aí, que cai por baixo essa história desse hobbit que veio me contar essa história, na carta 181 de Tolkien, ele diz lá que não existe a personificação de Ilúvatar aqui no mundo, né, aqui na Terra-média. E, na verdade, só quem tem acesso a ele são os Valar. Então isso aí já destrói um pouco. Tom Bombadil diz que não é capaz de controlar o tempo. Pois é, pô, Ilúvatar controla o tempo, a gente sabe disso, né? Ó, os hobbits estão passando por aqui agora, a gente consegue escutar ao longe, hein? Além disso também, Elrond, que é um cara sabichão, e outros elfos lá em Valfenda, acabam conversando o seguinte, Tom Bombadil também vai cair, né? Se demorar um tempinho, ele vai cair aí no papinho de Sauron. E mesmo que, pô, o Sauron esteja ali com o anel, uma hora Tom sucumbe. Então, não dá pra ele ser Ilúvatar, né? No caminho de vir pra cá, eu parei ali no Pônei Saltitante, rapidinho, passei por Bree, e tinha uns coroa lá sentado, bebericando, um pintzinho, pá, e aí eu escutei, Tom Bombadil é um Valar. E aí eu já dei aquela instigada, mas, pô, se ele é um Valar, pô, a gente conhece os 15 aí, cara. Ele estaria disfarçado, é isso? Porque a gente conhece o nome já de todos. Não, eu acho que ele é Auler. Se ele é Auler, a Goldberry é Yavanna, né? A mulher, marido, pá, não sei o quê. Tom não é safadinho ali pra ficar nessa traição, né? Depois que ele falou isso, eu fiquei pensando, né? Vai que... Mas eu pensei, pô, Auler aqui, o cara é o quê? O ferreiro. Yavanna seria a natureza, né? Beleza. Mas, porra, o Tom Bombadil que é ligado à natureza, então não pega muito, né? E aí a gente sabe que diversas vezes ali Tolkien disse o desinteresse de Tom Bombadil no anel, né? Cara, se fosse Auler, o grande ferreiro, já foi até o tutor de Sauron, pô, ele não ia ter interesse naquele anel, sabendo que o próprio discípulo dele criou, sabe? Não tá
tá bem contada essa história, né? E aí a gente ainda sabe que Auler também escolheu Saruman como um dos Istari pra poder vir combater o Sauron. Porra, tá mal contada essa história, né? Aí eu já logo relaxei, achei o seguinte, ó. O velho bebeu muita cerveja, não tem como. E quando eu percebi isso e falei lá pro senhorzinho, chegou um outro e falou, não, é verdade isso aí, hein? Porque eu escutei uma vez um papo ali de Galdor, Glorfindel e Elrond falando que o próprio Tom Bombadil cairia pro Sauron. O Valar, o grande Valar, Auler, porra, ia cair pro Saurinho. Pô, jamais, né? E aí veio outro senhor, mas não, ele é Orome. Ele é Orome. E eu falei, porra, Orome. Orome era o senhor dos cavalos, dos cães de caça e etc. Enfim, adorava caçar o quê? Bestas. E era super vingativo. Porra, tu acha que Tom Bombadil tem carinha de ser vingativo? Não dá, né? Essa teoria caiu pra mim, Gil. Enquanto a gente tava aqui preparando toda a gravação, veio uma senhora que tá aqui atrás das câmeras, aqui, ó. Já dei tchau pra ela. Ela falou o seguinte pra mim, olha só, Tom Bombadil é um Maia. E ela veio com uns papinhos ali que, pô, achei interessante, né? Maia tem um monte, moço. Maia tem um monte por aí. A gente não sabe o nome de nenhum. Falou. E é verdade, né? Até os Balrog eram Maia. Melian, por exemplo, ela viveu aqui há muito tempo atrás. Ela casou com o rei Thingol, fez o cinturão de Melian. Ninguém entrava na floresta dela, igualzinho o Tom, que fez lá na casa dele, lá, ó, ninguém passava. Aí veio aquela luz, viu, na minha cabeça. Eu falei assim, não, mas senhora, talvez a senhora esteja errada. Por quê? Porque os Maias são afetados pelos anéis, né? Você vê que, pô, Saruman ficou como? Nervosinho, né? Queria ali, desesperado, querendo anel. Gandalf não quis nem tocar, porque sabia que era treta, meu irmão. Aí eu falei, pô, Tom não deu nada com o maluco. E além do mais, né, a gente sabe naquela conversa lá atrás que ele teve com o Frodo, que ele diz que ele chegou aqui antes de tudo, né? Que antes das árvores, antes, porra, do próprio Morgoth ele chegou aqui. Se ele chegou antes do Morgoth, porra, o cara é velho, né, meu irmão? Ele não é um Maia, né? E aí tem história. Eu também já caí com essa teoria, viu, Gil? Agora, Gil, uma coisa que eu vou falar baixinho aqui pra vocês. Esse, pra mim, foi o que me deixou realmente azucrinado. Eu, passando por ali, vi um senhorzinho, parecia ser um homem velho, sábio, sabe? Ele tinha um chapéu pontudo, mais acinzentado, e fumava um cachimbo, sabe? Eu acho que talvez você já deva ter visto alguma figura dessa por aí. Pois é, ele virou e falou assim, meu jovem, Tom Bombadil é a música dos Ainur. E aí, Gil, me pegou. Porque assim, pra quem não sabe, a música dos Ainur é a música que criou tudo, né? A gente já falou delas em outro vídeo, né? Essa música, ela de fato veio antes de tudo. A música foi criada, o tema, por Ilúvatar, antes mesmo dele criar os próprios Ainur, o Senhor do Escuro e tudo mais que foi feito aqui no mundo. O próprio Tom Bombadil fala naquela conversa lá com o Frodo. E aí o que acontece? O Tom Bombadil, ele salva os hobbits do quê? Do salgueiro, ele salva das criaturas tumulares, que são criaturas o quê? Que foram corrompidas na canção, foram criadas na canção, tá? E o Melkor, quando mudou ali o tema, acabou corrompendo essas coisas. Aí o que acontece? O Tom Bombadil, com a própria voz, canta as musiquinhas, porque ele sabe qual é o tom, entendeu? Ele sabe a melodia certa para equilibrar ali a história e salva os hobbits daquele desequilíbrio que Melkor causou. Pô, olha só quanta coisa. E aí, Gil, ainda tem mais coisa. Essa teoria é bizarra. Tom Bombadil faz o quê? Fala com as pessoas como? Cantando. O bicho só canta. Canta pra lá, canta pra cá. Olha, Gil, fico até arrepiado aqui pensando nessa história, viu? E pra piorar, o Tom Bombadil ainda fala assim, ó, eu não consigo controlar os Nazgûls, né? Ele fala, faz todo sentido, porque como que os Nazgûl foram criados? Pois é, o anel corrompeu todos eles, mas quem criou o anel? Foi Sauron, não foi Melkor, não foi a música, nada disso estava na música, na grande música, por isso ele não tem controle sobre. Olha, esse senhorzinho era sábio, hein? Vou te falar. A verdade é que também Tom Bombadil pode ser só simplesmente um mistério, ele pode ser um ser independente, né? Que tá lá pra fazer o trabalhinho dele, não tá lá pra lutar com ninguém, não tá lá pra curar mal nenhum, ele tá lá só pra fazer o trabalhinho dele que ele fala o tempo inteiro, tô aqui pra fazer o meu trabalho. Agora, qual é o trabalho dele, ó? Ninguém sabe, né? Ah, Gil, e ele tá lá pra cantar também, isso é fato, ele canta o tempo inteiro. Mas, Gil, acho que no final das contas, Tolkien só queria que ele fosse mesmo, era um grande mistério. E aí a Goldberry lá atrás estava certa quando ela respondeu, ele é o quê? Ele é um grande mistério. Pois é, Gil, eu sou o Alexandre, correspondente do Omelete aqui na Terra-média, e agradeço aos milords e miladies que nos assistiram. Bom, como vocês puderam observar, existem várias teorias envolvendo o personagem. O Tolkien já falou que ele não acha que as pessoas precisam ficar filosofando sobre o Tom, visto que essas filosofias não trariam melhorias ao personagem. Mas sei lá, eu acho que ele inclui um personagem com um texto instigante propositalmente. Existe essa repetição do texto quando a gente se depara com essa tentativa repetida do Frodo tentando descobrir quem é Tom Bombadil.
Pergunta essa que não é respondida e que deixa o leitor aberto à interpretação e, por consequência, a teorias e filosofias. Então, Tolkien, mesmo que indiretamente, ele incentiva o debate. Bom, pensando friamente, ele pode ser um lembrete que existem coisas que não possuem resposta. Na carta 144 de Tolkien, ele diz que mesmo em uma era mítica, existe a necessidade de nos depararmos com alguns enigmas, visto que esses sempre existem, sempre existiram. O Tom Bombadil é um deles, intencionalmente. Talvez ele exista somente para propormos essa discussão. Algumas coisas nunca serão completamente entendidas. Talvez ele seja só uma conversa agradável, um encontro feliz e uma infinidade de possibilidades dentro daquela realidade. Enquanto a gente está vivendo a vida na loucura, nos 220, o Tom tá lá, vivendo a vida dele, aproveitando os momentos, e ele é aquele respiro que a gente precisa no dia a dia e uma representação exteriorizada do que seria a verdadeira paz. So you found the goat. Bom, gente, entramos nessa filosofia para contar um pouquinho mais do Tom Bombadil, esse personagem que ele continua sem uma resposta firme e direta sobre o que ele é, quem ele é, da onde ele veio, mas o que a gente sabe é que ele é um personagem super interessante. Agora ele será explorado no live action de Anéis de Poder. Particularmente o meu episódio favorito, a música do Tom Bombadil tá maravilhosa. Quem gosta de música, vai lá no Spotify, que essa trilha sonora tá, ó, uma beleza. E essa música específica do Tom Bombadil, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas contem aí pra gente nos comentários quem é Tom Bombadil, o que é Tom Bombadil, ou será que isso não precisa de uma explicação? É mais uma vez um lembrete de que nem todos os mistérios dessa vida terão respostas. Deixa aí nos comentários, não se esquece de se inscrever no canal, porque nós teremos muito conteúdo de Tolkien e de Anéis de Poder aqui.